Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Deus Santo, eu venho te agradecer, Senhor, por cada louvor, Senhor, por cada palavra, Senhor, por este momento aqui em Tua presença, Senhor. Pai, como Tu és maravilhoso, Senhor. Meu Deus, até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai, até aqui o Senhor tem segurado nas mãos de cada um, Senhor. E hoje estamos aqui, Pai, para vir, meu Deus, também neste momento ouvir a Tua palavra, Pai, a Tua santa palavra, meu Deus. Senhor, neste momento eu quero te apresentar a vida do Teu filho, Senhor. Pai, usa ele como instrumento em Tuas mãos, Senhor. Fala, meu Deus, através da vida dele, meu Deus, aquilo que o Senhor quer para a Tua amada igreja, Senhor. Pois só o Senhor conhece cada coração, Pai. Só Tu sabe como cada um chegou aqui neste lugar, meu Deus. Então que o Senhor possa vir falar nesta noite, meu Deus. E que possamos sair daqui, Senhor, diferentes, meu Deus, do que quando chegamos, Pai amado. Mas que nós venhamos sair daqui renovados pela Tua graça, pelo Teu Espírito Santo, Pai. Abençoa o ministério do Teu Filho, a sua família, Pai. E aqui eu te peço e te agradeço em Teu nome santo. Amém. Recebam o pastor Nailson com as palmas bem alegres para o Senhor Jesus, amada igreja. Aleluia. Glória a Deus. Pode levar para mim. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus e que o Espírito de Deus possa visitar a sua vida neste lugar. Glória a Deus, nós estamos no culto da família e Deus tem uma palavra de fé, de esperança para mim e para você. Quem veio receber a palavra da família, faz assim com as mãos. Então vamos para a palavra, irmãos. Abra aí a tua Bíblia. Quero convidar toda a igreja. Eu peço aí de um obreiro, fica ali na porta alguém. Por favor, alguém assuma ali o posto da porta. Glória a Jesus. Para que nós possamos, irmãos, estar aqui para adorar e glorificar o nome deste Deus. Irmãos, como foi falado, eu quero ler a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 41, e o versículo de número 51. Para nossa meditação, a gente vai estar recebendo agora a palavra da família. E eu tenho certeza que o Senhor nosso Deus estará falando conosco aqui neste lugar. Gênesis, capítulo 41, e o versículo de número 51. Quem encontrou a palavra? Glória a Deus, para que nós juntos possamos receber de Deus a palavra. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez esquecer da terra da minha aflição. Levante a mão assim, direcione a tua mão aqui para o altar e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e eterno Pai, fala conosco, meu Deus, de uma forma especial, de maneira que sejamos ministrados, ensinados. Faz assim para conosco, Pai, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, o nosso Salvador. Toma o teu assento, igreja. Deixa aí o Espírito Santo falar ao teu coração. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, eu quero pregar sobre a palavra da família. Eu quero pregar sobre os traumas de José. Olhe para mim. Quando nós lemos Gênesis capítulo 41, versículo de número
51, nós temos José. A Bíblia diz que José, nesse entanto, ele já era o governador da terra, já era um homem casado, já era um homem que estava vivendo as promessas de Deus na sua vida. Mas José, ele carregava um passado. José, ele trazia uma história, uma trajetória, a qual esta história, este trajeto, marcou a sua vida. Você vai perceber que quando José, ele casa, ele vai ter 2 filhos. E o primeiro filho de José vai ser chamado pelo nome de Manassés. E o nome Manassés significa Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e Deus me fez esquecer da casa do meu pai. José também teve o segundo filho por nome de Efraim. E Efraim significa Deus me fez esquecer, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Você vai perceber que olhando para a história de José, a gente vai ver que José, ele trazia na sua vida alguns traumas. Olhe para mim. José carregava no seu coração alguns traumas que foi produzido pela sua trajetória, pelo caminho que marcou a sua vida. Mas para que eu fale sobre os traumas da vida de José, eu quero trazer primeiramente 5 verdades que a Bíblia pregoa sobre José. Primeiro, José, ele era um jovem verdadeiro. Olhe para mim. Em Gênesis capítulo 37, versículo 2, a Bíblia diz que José, ele trazia má notícia dos seus irmãos ao seu pai. Não era porque José era fofoqueiro. José trazia má notícia dos irmãos ao seu pai, porque José era um rapaz verdadeiro. Então José, ele não faltava com a verdade. Segundo a história vai dizer que os irmãos de José, eles eram pastores no campo, eles apacentavam o rebanho do seu pai. Mas aqueles pastores, os irmãos de José, eles eram infiéis porque eles matavam as ovelhas, eles matavam o cabrito, eles comiam e eles colocavam a culpa em uma fera do campo. Mas José foi colocado por Jacó, seu pai, para ser o supervisor, para supervisionar. Então José trazia má notícia dos seus irmãos ao seu pai. Não é porque ele era um homem fofoqueiro, ele era um jovem verdadeiro. José, ele não faltava com a verdade. A segunda verdade que nós encontramos na vida de José, José, ele era servo. Se você pegar a tua Bíblia em Gênesis 37, versículo 2, e Gênesis 39, versículo 23, você vai perceber que em todos os lugares, olhe para mim, José estava servindo. Você vai ver José servindo na casa do pai. Você vai ver José servindo na casa de Potifar. Você vai ver José servindo também na prisão. E você vai ver José servindo também no reino quando ele se torna governador da terra. Então você vai perceber que todos os momentos da vida de José, ele era o servo. Em todos os momentos José está servindo. A terceira verdade na vida de José, ele era um homem fiel a Deus e fiel também ao seu Senhor. Você vai perceber em Gênesis 39, versículo de número 9, que quando José estava servindo como escravo na casa do seu Senhor, por nome de Potifar, olhe para mim, você vai perceber, irmãos,
que a esposa de Potifar vai tentar, vai se afeiçoar por José e vai, por um período, vai pedir que José deite-se com ela. E a palavra da mulher de Potifar a José foi: deita-se comigo. Mas a Bíblia diz que José, ele era fiel, e José vai dizer: eu não posso deitar-se contigo, porque eu vou pecar contra o meu Deus e vou pecar contra o meu Senhor. Então José era fiel a Deus e era fiel também ao seu Senhor. Ele sabia que não poderia possuir aquela mulher, porque aquela mulher era casada, ela tinha marido. E a Bíblia diz que um dia, irmãos, quando José está limpando a casa, fazendo os seus deveres de servo, os servos todos estavam afastados. José, ele entra naquele ambiente e aquela dona, aquela senhora tenta agarrar José. E a Bíblia diz que José corre e deixa ali, irmãos, ali a roupa fica. A palavra diz que José foge, porque a palavra nos manda, irmão, nós fugir da tentação. A Bíblia manda nós resistir o diabo, mas a Bíblia manda nós fugir da mulher sem vergonha. Quem está me entendendo? E a Bíblia diz que José fugiu, José correu, mas houve uma grande calúnia, uma grande mentira para destruir a reputação de José. Porque você vai perceber que tentação é semelhante ao desenho do Tom e Jerry. Quem já assistiu? Irmãos, você vai perceber que tentação é semelhante àquele desenho. Você vai perceber que aquele gato, ele vai perseguir o rato. E no meio da trama, um fica amigo do outro. O gato, ele se finge ser amigo do rato. E quando eles estão amigos, o gato vai lá e dá a punhalada. Tentação é da mesma forma. Satanás, ele não vai nos derrubar, irmão, de frente. Satanás, ele vai fazer nós se familiarizar com o ambiente. O ambiente não assusta mais. O ambiente não dá medo mais. Então Satanás faz com que nós venhamos se acostumar com o ambiente. Aí entra, irmão, aquele negócio: não, pastor, ela é minha amiga. É uma amiga, e você já se familiarizou no ambiente. O ambiente não te assusta mais. Quando o ambiente não assusta mais, é aí que Satanás aproveita a oportunidade para colocar a sua emboscada. Quem está comigo, levanta a tua mão. Irmãos, a amizade entre o homem e a mulher vai terminar em sexo. Me perdoe, por favor. A amizade entre o homem e a mulher vai terminar em sexo. Então a gente precisa ter cuidado com a tentação, irmão. José fugiu. José correu para que ele não caísse, não pecasse contra Deus e contra o seu Senhor. Irmãos, a quarta verdade na vida de José: José era um homem cheio do Espírito de Deus. Gênesis 41, versículo 38, você vai ver que José era um homem que possuía nele o Espírito de Deus. Ele era um homem cheio de sabedoria. José era um homem cheio da presença de Deus. Ele era um jovem cheio do Espírito Santo. Irmãos, um jovem cheio do Espírito Santo, ele é um jovem que faz a diferença. Um homem cheio do Espírito Santo, ele é um homem diferente, irmão. Então José, ele era cheio do Espírito de Deus. A quinta verdade sobre José: José, ele foi um varão próspero. Gênesis 39, versículo 2. Irmãos, a prosperidade de José não estava nas coisas que ele possuía. Não estava na casa, não estava no carro, não estava no governo, mas estava nele. A Bíblia diz, irmãos, aonde José colocava a mão, Deus abençoava. Porque a prosperidade estava nele. Ele era um varão próspero. Quando ele entra na casa de Potifar,
Deus abençoa a casa de Potifar, não por causa de Potifar, mas por causa de José. Quando José se torna governador da terra, Deus abençoa o governo de Faraó por causa de José. Porque José era um varão próspero, e aonde ele colocava a mão, Deus abençoava. Aonde ele colocava a mão, Deus prosperava. Onde ele colocava a mão, as coisas se organizavam, porque ele era um varão próspero. Quem está gostando da palavra, diga glória a Deus. Agora, irmãos, você vai perceber que José, ainda estando dentro da casa do seu pai, a palavra vai dizer que José, ele era um rapaz amado. Gênesis 37, leia comigo. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E estas são as gerações de Jacó, sendo José de 16 anos. Quantos anos José tinha? 16. Ele era um moço. E a Bíblia diz que ele apacentava as ovelhas com seus irmãos. E sendo ainda jovem, José era um rapaz que ele tinha responsabilidade. Ele era um rapaz moço. Ele tinha 16 anos. Mas com 16 anos, ele já apacentava, ele já cuidava do rebanho do seu pai com seus irmãos. Ainda jovem, José não era um rapaz que dormia até meio-dia. José, ele tinha responsabilidade. José era um rapaz já jovem, que já trabalhava, que já tinha a sua função. Quem está comigo, levanta a mão. A mocidade, olhe para mim, por gentileza. José era um rapaz de responsabilidade. José, ele não passava o dia todo no videogame. José ia para o campo cuidar das ovelhas. José ia para o campo ajudar o papai. José ia para o campo cuidar dos animais, porque ele era um rapaz de responsabilidade. Mas a Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz que ele andava com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Porém José trazia má notícia deles ao seu pai. E a Bíblia diz que Israel, Jacó, amava mais a José do que todos os seus irmãos, porque era filho da sua velhice, e lhe fez uma túnica de várias cores. Você vai perceber que na casa de Jacó, ou agora mudado para Israel, havia uma preferência de filhos. A Bíblia diz que Israel, ele tinha uma preferência. Ele amava mais José do que a todos os seus filhos. E você vai ver que todo pai que faz preferência de filho vai dar confusão nesta casa, vai dar confusão nesta família. Você vai criar na cabeça do filho: papai só gosta do Fernando, papai só gosta da Joana, papai só gosta do Arthur, papai não gosta de mim. Isso também acontecia na casa de José. Olhe para mim, acontecia na casa de Jacó. Você vai perceber que José era o mais querido. José era o xodó do papai, não era o xodó da mamãe, porque a mãe de José não era mais viva. Você vai perceber que até havia ali uma separação. Tanto Jacó amava tanto a José que ele fez uma túnica de várias cores. E a Bíblia diz, irmãos, que Jacó amava mais a José do que os seus irmãos. E por causa daquele amor, José começou a ser odiado dentro da casa do seu pai. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o amor tudo sofre. Quem ama vai sofrer. Quem ama vai sofrer. Irmãos, toda pessoa que ama vai sofrer por amor. José vai começar a sofrer dentro da casa porque ele é o mais amado pelo seu pai. Ele vai começar a sofrer ciúme dos seus irmãos porque ele é o mais amado pelo seu pai. Toda pessoa que é amada, ela vai sofrer. José sofreu por amor, porque ele era amado pelo seu pai. Jesus sofreu porque ele amou a igreja. Toda pessoa que ama, ela vai sofrer. Você já percebeu que toda pessoa que ama demais, ela sofre? Toda pessoa que ama demais,
ela vai sofrer, porque o amor é sofredor. Automaticamente eu decido amar, automaticamente eu vou sofrer, porque o amor é sofredor. Quem está comigo, levante a mão. Agora você vai perceber, irmãos, que aqui dentro da casa de Jacó, você vai perceber agora que a Bíblia diz, irmão, vendo pois, versículo 4, vendo pois seus irmãos, que seu pai amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram e não podia falar com ele pacificamente. Você vai perceber que dentro da casa de Jacó começou a surgir um ciúme entre os seus filhos. A Bíblia diz que os demais irmãos perceberam que José era o mais amado, era o mais querido. A melhor comida era para José, a melhor cama era para José, os carinhos era para José. E a Bíblia diz que quando os irmãos perceberam que José era o mais querido dentro de casa, a Bíblia diz que os irmãos aborreceram, começaram a aborrecer dele e não falavam com ele pacificamente. Você já percebeu que quando alguém está aborrecido, a primeira coisa que acontece, ele não fala, ele não se comunica. Toda pessoa aborrecida, ela fica trombuda para o canto. Assim acontecia com os irmãos de José. Eles aborreceram e não falavam com ele pacificamente. Eles falavam, mas não falavam pacificamente. Eles já falavam com raiva, eles já falavam com ignorância, eles já falavam com prepotência. Toda pessoa que fala com raiva de alguém, ela fala com arrogância de alguém, é sinal que ela está aborrecida. Quem está comigo, levante a mão. A Bíblia diz, irmãos, que agora eles aborreceram José e não falavam com ele pacificamente. Agora o negócio vai se agravar dentro da casa de Jacó, porque José, irmão, teve um sonho. E quando ele tem um sonho, ele vai contar para os seus irmãos. E quando os irmãos ouviram o sonho de José, aborreceram ainda mais. O aborrecimento já estava instalado dentro da casa de Jacó, mas quando ouviram o sonho do irmão, aborreceram ainda mais. O negócio começou a agravar-se ainda mais. Olhe para mim, a Bíblia diz que os irmãos aborreceram ainda. Olha José contando o sonho aos seus irmãos. Versículo 6. E disse-lhe: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molho no meio do campo. Então vi que o meu molho se levantava e também ficava em pé, sendo que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam diante do meu molho. Então lhe disseram os seus irmãos: tu, pois, deverá reinar sobre nós, tu devera terá domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Agora você vai perceber que o que acontecia na casa de Jacó era um aborrecimento. Mas depois que José, ele vai sonhar o sonho, não vai ter mais aborrecimento. Vai ter agora o aborrecimento se tornou em ódio. A Bíblia diz que eles não só aborreciam José, mas eles também começaram a odiar. Além de aborrecer, eles começaram a odiar a José por causa do sonho e por causa das suas palavras. Irmão, dentro do ambiente da casa de Jacó, você vai perceber que não estava agradável mais. José não podia falar porque dava confusão. José não podia liberar uma palavra que já começava um monte de briga e de confusão naquela casa. Olhe para mim, por gentileza. Você vai perceber agora, irmão, que os irmãos de José começaram a odiar por causa dos seus sonhos e por causa da sua palavra. Olhe para mim, todo ódio tem um motivo. Ninguém vai odiar o outro sem motivo. Ninguém vai aborrecer o outro sem motivo. Todo aborrecimento, todo ódio tem uma causa. E a causa do ódio dos irmãos para com José era os sonhos e as palavras. Quem está comigo, levante a mão. Eram os sonhos e as palavras. Agora, irmãos, olhe para cá.
que o negócio vai agravar ainda mais. Versículo de número 9. Teve José outro sonho e contou aos seus irmãos. Agora ele sonhou um segundo sonho. Olha só, teve José outro sonho e contou aos seus irmãos, dizendo: eis que tive ainda outro sonho, e vi que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E contando ao seu pai e aos seus irmãos, e o seu pai o repreendeu e disse: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos inclinar perante ti em terra? Agora você vai perceber que os irmãos, eles aborreceram, os irmãos lhe odiavam. Agora versículo 9, o negócio vai agravar ainda mais. E seus irmãos, pois, o invejavam. Começou com aborrecimento, depois se transformou em ódio, agora se transformou em inveja. Agora os irmãos primeiro aborreceram, segundo os irmãos odiaram, terceiro os irmãos o invejaram. Diga comigo, o negócio está se agravando. Quem está comigo, levante a mão. Irmão, tem pessoas, tem família que está sofrendo dentro de casa porque o negócio está se agravando e a pessoa não está buscando a solução para resolver os problemas dentro de casa. O negócio está agravando. Você está percebendo aqui que o negócio está agravando. Começou com aborrecimento, se transformou em ódio, agora se transformou em inveja. Versículo de número 11. Seus irmãos, pois, os invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Agora seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. Irmãos, e a palavra, para resumir, a palavra vai dizer que por causa do aborrecimento dos irmãos, por causa do ódio, por causa da inveja, os irmãos vão vender José para os medianitas. E a palavra vai dizer, irmão, que José vai ser levado para a terra do Egito. A palavra diz que ele é vendido com 16 anos. E a palavra vai dizer que ele chega na terra do Egito e ele vai ser vendido como escravo. Ele vai servir. Eu já vi alguns pregadores dizer que Deus cumpriu a promessa na vida de José e foi rápido. Foi não, irmão, foi 13 anos. Diga 13 anos. 13 anos não é 13 dias. 13 anos não é 3 dias. É 13 anos José sofrendo. A palavra vai dizer, irmão, que agora José, ele vai ser exaltado por Deus e ele vai ser governador da terra do Egito. E quando ele se torna governador da terra, ele vai receber um nome egípcio, ele vai receber uma esposa egípcia e ele vai ter 2 filhos. E ele vai receber uma cidadania egípcia para poder ser o governador da terra. É por isso que ele vai ser chamado de José do Egito, por causa da cidadania que ele recebe egípcia. Agora, você vai perceber que depois que José casa, ele vai casar-se com Asenate e ele vai ter 2 filhos. O primeiro vai ser chamado de Manassés, o segundo vai ser chamado de Efraim. Irmãos, José, ele coloca o nome do primeiro filho de Manassés. Então o nome Manassés significa: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho. É como José estivesse dizendo: Deus me fez esquecer de 13 anos de escravidão que eu passei. Deus me fez esquecer do tempo que eu sofri como escravo. Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho. E Deus me fez esquecer da casa do meu pai. Você vai perceber que José está traumatizado. É por isso que ele não quer lembrar da casa do pai. Ele não quer lembrar dos irmãos. Por isso que ele coloca o nome do seu filho de Manassés, porque ele não quer lembrar do que aconteceu na sua casa. Ele não quer lembrar que ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele não quer lembrar da inveja que ele sofreu, do aborrecimento que ele sofreu, do ódio que ele sofreu. Então quando ele casa, ele quer esquecer do que ele viveu dentro de casa. Vai dando glória, irmão. Vai dando, Deus vai tratar conosco aqui. Vai dando glória a Deus. Você já viu aquela moça que sofre em casa?
E ela diz assim: tomara que eu case para me vazar daqui dessa casa. Você já viu aquele rapaz que sofre em casa, irmão? Que ele fica orando noite e dia: tomara que eu já cresça para me cuidar da minha vida, para me vazar dessa casa, que eu não aguento mais. É o trauma que a pessoa carrega, é o sofrimento que a pessoa carrega. Agora, quando José coloca o nome do seu filho de Manassés, o primeiro trauma de José lhe espiritualizou a sua dor. Diga comigo: espiritualizou. Anota, irmão. Ele espiritualizou a sua dor. Porque na mente de José, ele acha que estava curado, irmão. Mas José não estava curado dos traumas. A prova que ele não está bem, que a primeira coisa que quando o filho dele nasce, ele coloca um significado de um homem para esquecer do seu trabalho e da casa do seu pai. Então o primeiro trauma da vida de José espiritualizou a sua dor. Você sabia que tem crente na igreja que a vida dele não está bem, mas ele está espiritualizando a dor. Na frente do povo ele sorri, na frente do povo ele ora, ele pula, ele adora. Mas quando chega em casa, que ele se tranca no quarto, ele chora por causa da dor que ele carrega no coração, irmão. Na frente de todo mundo ele finge que está bem. Na frente de todo mundo ele mostra que está bem. Mas só ele sabe da dor que há no coração dele. José espiritualizou a sua dor. O segundo drama na vida de José está em Gênesis 42, versículo 9 ao 30. A Bíblia diz que quando José é governador da terra, há uma grande fome sobre a terra. E a Bíblia diz, irmãos, que agora os irmãos de José vão ter que buscar pão lá no Egito. Quando eles vão buscar pão no Egito, irmão, que José vai olhar para os seus irmãos e vai reconhecer, mas os seus irmãos não reconheceram a José. José tratou os seus irmãos como espia. Pode marcar na Bíblia, Gênesis 42, versículo 9 ao 30. José tratou os seus irmãos como espia. Era sinal que ele estava traumatizado. Era sinal que ele ainda não havia liberado o perdão. Porque ele vai tratar os seus irmãos como espia. Ele vai dizer para os seus irmãos: vocês são os espias da terra. Vocês vieram olhar para a terra. Vocês vieram buscar a fraqueza da terra. Vocês são espia. Você sabia que toda pessoa que acusa é porque ela está traumatizada? Toda pessoa que acusa, que aponta, ela é porque ela carrega um trauma na sua vida. Vai dando glória, irmão, vai dando glória a Deus. O terceiro drama na vida de José. Irmão, José tratou os seus irmãos como culpado. Gênesis 42, versículo 13 ao 14. A prova é que ele coloca, irmãos, dentro do cesto do trigo, ele coloca a sua taça, para que ele possa prender um dos irmãos. E ele vai colocar o próprio Simão na prisão, irmão. Simeão na prisão. Por quê? Porque José tratou os seus irmãos, colocou os seus irmãos na prisão, irmão. José se vingou dos seus irmãos, colocando eles na prisão. Diga comigo: colocando eles na prisão. Era sinal que ele não tinha perdoado ainda. Irmãos, José tratou os seus irmãos como culpados. José, a prova que José estava traumatizado, que José amou e ao mesmo tempo José odiou. Gênesis 43, versículo 16 vai dizer que ao mesmo tempo José manda colocar uma mesa e coloca os irmãos para comer nela. Ao mesmo tempo que ele dá pão, ao mesmo tempo ele coloca na prisão. Porque ele estava traumatizado. Ao mesmo tempo ele amou e ao mesmo tempo ele odiou. Ao mesmo tempo ele odiou e ao mesmo tempo ele amou. Agora o sexto drama na vida de José está em Gênesis 42, versículo 7. Quem está gostando, diga amém.
José tratou os seus irmãos como estranho. Irmão, José tratou os seus irmãos como estranho. José tratou os seus irmãos como estranho. Quando você trata alguém que você conhece como estranho, é sinal que você carrega um trauma na sua vida, irmão. Você carrega um trauma na sua vida. Então, o primeiro trauma na vida de José, José espiritualizou a sua dor. José tratou os irmãos como espião. José se vingou, colocando os irmãos na prisão. José tratou os seus irmãos como culpado. José amou e ao mesmo tempo José odiou. E José tratou os seus irmãos como estranho, irmãos. Olhe para mim agora. Agora eu quero falar para você sobre 5 coisas que não curam feridas. Repita comigo: 5 coisas. Não, bem forte, igreja. 5 coisas que não curam feridas. Vai anotando, irmão. A primeira coisa que não cura ferida: o tempo. Irmão, passou 13 anos sem José ver os seus irmãos. Ele vai ver os seus irmãos depois de 13 anos. E a prova, irmão, que Deus não fez esquecer do trabalho e da casa do pai. Que enquanto os irmãos não aparecem, José está bem. Mas quando os irmãos aparecem, o tempo não curou a ferida. Diga: o tempo não cura a ferida. Irmão, não adianta mudar de cidade, não vai adiantar. Diga comigo: a riqueza não vai curar a ferida. Tem quantas pessoas andando no carrão aí, irmão, que estão com seu coração sangrando. Quantas pessoas que têm uma vida boa, uma vida estabilizada, mas continuam sofrendo com a ferida aberta no seu coração. Pessoas que a conta estão recheada, mas hoje estão sentindo vontade de pular de uma ponte e tirar a sua vida por causa da ferida que carrega. Levante a tua mão para glorificar a Deus. Diga: a riqueza não cura a ferida. O dinheiro não cura a ferida, irmão. A quarta coisa que não cura a ferida se chama status social. José tinha status agora que ele era governador da terra. Era o homem mais importante depois de Faraó, irmão. Irmãos, se Faraó tivesse fora do trono, Faraó era igual a José e José era igual a Faraó. Faraó só era maior do que José no trono. Então, quando Faraó estava no trono, ele era maior do que José. Mas fora do trono, eles eram iguais. Está no texto isso, irmão. Mas o status social não cura a ferida. Diga, não cura a ferida. Não adianta você ter um status social bonito. Não, irmão, quantas pessoas hoje tiram fotos bonitas, postam na rede social, marido, esposa. Aí você olha, quem olha para aquilo ali diz: não, esse casal é bonito, esse casal é 5 estrelas. Mas você não imagina os perrengues que esse casal passa. As desavenças, os problemas, as lutas, as traições que essa mulher já teve que enfrentar. Quem está comigo, levanta a tua mão. A quinta coisa, olhe para o irmão e diga: não corra não, Deus está tratando conosco. 5 coisas. A quinta coisa que não cura a ferida se chama a força. Diga: força. Irmão, José tinha força. Tinha força porque ele era governador da terra. Ele tinha influência. Mas a força não cura a ferida. Não adianta você fingir que não chora, porque você chora. Não adianta você fingir que está bem se você não está bem. Irmãos, eu sou um pastor realista. Se eu não estou bem, eu não estou bem. E não é pecado você admitir que você não está bem. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Eu sou o pastor que eu admito. Pastor, o senhor está bravo, hoje eu estou bravo. Hoje eu estou zangado. Pronto. Então aí acabou. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Não adianta fingir uma coisa, irmão, para agradar ninguém. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Não adianta estar fingindo. A força não vai curar a ferida. Repita comigo: o tempo
a distância, a riqueza, o status social e a força não cura a ferida. Agora eu vou trazer o remédio. Vai dando glória. Qual é o remédio, pastor, para curar a ferida? Agora eu vou falar de 5 coisas que curam a ferida. A primeira coisa que cura a ferida está em Gênesis 45, versículo 3. Irmão, quando José, os irmãos voltam a segunda vez para buscar o pão no Egito, a Bíblia diz, irmão, que José, ele vai preparar um banquete para os seus irmãos. E a Bíblia diz, irmão, que José vai chorar. Ele entra no quarto e ele chora. Depois José vem e ele vai se manifestar para os seus irmãos. Ele vai dar para conhecer os seus irmãos. Ele vai perguntar, são todos vocês? Aí os irmãos vão dizer, ainda falta um, que foi comido pela fera do campo. Aí José vai aproveitar e vai dizer, eu sou José, a qual vocês venderam para o Egito. Eu sou José, irmão de vocês. E a Bíblia diz, irmão, que eles se abraçaram, eles choraram. Então a primeira coisa que cura a ferida é abrir o coração. Diga comigo, abra o seu coração. Você quer que a sua ferida seja curada? Abra o coração. Abra o coração. Abra o seu coração, irmão. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Diga, abra o coração. Está na hora de você abrir o coração e dizer aonde está doendo, irmão. Está na hora de abrir o coração e olhar para aquele que te magoou e dizer para ele, você me magoou, você me prejudicou, mas eu estou lhe perdoando. Eu vou falar uma experiência minha aqui, irmão, vai ajudar você. Irmão, uma vez, o meu pai me deu uma surra de borracha. E eu era bem magrinho, cortou as costas todas. E aquilo ali criou um ódio no meu coração. E eu coloquei na minha cabeça que quando eu crescesse, hoje eu não falo isso com orgulho, que eu tiraria a vida dele. E isso causou briga entre o meu pai e a minha mãe. E eu bem magrinho, fiquei me tremendo, desmaiei. E aquilo perdurou, irmão, por muito tempo. E eu já na igreja, eu jovem da igreja, eu cantando na igreja, eu orando na igreja. E aquela dor vinha à tona. Aquela dor vinha, irmãos. E eu comecei a orar, nunca deixei de orar, para Deus tirar aquela dor do meu coração. E de Deus me ajuda eu perdoar o meu pai. Porque ele é o meu pai, eu não posso fazer isso. E o diabo aproveitava daquela situação e colocava na minha cabeça, irmão, para fazer o mal. E eu guerreando, eu lutando ali, para ver se eu vencia aquele drama da minha vida. Irmãos, e eu comecei a buscar, a orar. E Deus sarou o meu coração. Hoje eu amo mais o meu pai do que a minha mãe. Pensa no amor, não gosto nem que fale dele. Se fala mal dele eu fico meio ressentido. Por causa do amor que Deus colocou no meu coração. Levanta a tua mão. Deus, ele vai curar as feridas do teu coração. Uma vez um jovem falou para mim, um rapazinho, disse para mim, pastor, eu odeio meu pai porque ele é grosseiro. E chorando, falando para mim. Aí eu chamei o papai dele e aconselhei ele, irmão, haja dessa forma. Irmão, está na hora de nós mudar as coisas. Quem está me entendendo, levanta a tua mão. Irmão, está na hora de nós abrir o coração. Abra o teu coração, irmão, e peça perdão, reconheça aonde você errou e abra o coração. Você sabia que abrir o coração é a gente aprender a ter conversas difíceis? Você sabia que até no casamento eu tenho que aprender a ter conversa difícil? Quem está me entendendo, levanta a mão.
Irmão, tem pessoa que sofre no casamento que ela não abre o coração. Aí ela quer que o pastor fale as coisas para o marido dela. Aí ele quer que o pastor fale as coisas para a mulher dele. Em vez de ele mesmo chegar, chamar a mulher, vem cá minha linda, minha princesa, meu chocolate, da maneira que você quiser chamar. E você tem que aprender a ter uma conversa difícil com ela. Quem está me entendendo, levanta a tua mão. Como é conversa difícil? Pastor, eu casei com a abençoada e tem mau hálito. O que eu faço? Não, eu vou orar, vou dobrar o joelho para Deus revelar para ele que ele está com mau hálito. Quem tem que falar para ele é tu. Que é tu que é a mulher dele. Quem está me entendendo? Você vai chegar e dizer: meu amor, minha linda, eu lhe amo de todo o meu coração. Mas o negócio aqui tá difícil para nós. Vamos dar uma ajeitada. Eu aprendi a dar o quê? Fazer uma conversa difícil. Quem está me entendendo, levanta a tua mão. Irmão, tem gente que tem problema no casamento, em vez dela chegar e conversar com a pessoa, com o marido, ou o marido conversar com a esposa, ela vai orar. Briga, já viu casal brigando, irmão, em casa? Briga. Aí ficam no quarto e no outro. Aí o abençoado, irmão, vai orar. Senhor, toca no coração dela para ir falar comigo. Toca no... Irmão, é tu que tem que ir lá e pedir perdão. Porque foi tu que magoou. Quem está me entendendo, levanta a tua mão. Vai dando glória a Deus, vai dizendo aleluia. Se acostume, irmão. O domingo da família é assim. Vai dando glória a Deus, vai dizendo aleluia. Abra o coração. Resolva os seus problemas. Irmãos, a segunda coisa que cura a ferida, Gênesis 45, versículo 4. José expressou sem reserva os sentimentos. José vai expressar para os irmãos, vai dizer: eu sou José, a qual vocês venderam. Irmão, até depois da morte de Jacó, os irmãos ficaram com medo. Papai já morreu, agora José vai se vingar de nós. Eles até inventaram uma fala como se fosse Jacó que tivesse falado, para livrar eles da vingança de José. Quem está comigo, levanta a mão. José expressou sem reserva o sentimento. E a prova que José perdoou os irmãos, que José vai dizer assim: o mal que vocês me fizeram foi o bem que vocês me trouxeram. Porque se vocês não tivessem me vendido para o Egito, eu não seria governador da terra. Então o mal que vocês me fizeram foi o bem que vocês me trouxeram. Porque neste mal havia um propósito estabelecido por Deus. Levante a tua mão para glorificar o Senhor. Diga comigo: expresse sem reserva o sentimento. Abra o coração, irmão, e fala onde está doendo. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. A terceira coisa que cura a ferida, dá o nome à sua dor. Qual era o nome da dor de José? Manassés. Qual era o nome da dor de José? Efraim. Qual é o nome da tua dor? Pastor, a minha dor é depressão. A minha dor é angústia, a minha dor é tristeza. A minha dor é fúria, perturbação. Qual é? Qual é a tua dor? Porque quando você dá o nome da dor, fica mais fácil você tratá-la. Porque você vai saber o que você tem. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Gênesis 41, versículo 51. Irmãos, a quarta coisa que cura a ferida se chama o abraço. Diga o abraço. Gênesis 45, versículo 14. A Bíblia diz que José abraçou os seus irmãos. Irmão, tem quanto jovem hoje tirando a vida porque não tem abraço da mãe, não tem abraço do pai, não tem abraço de ninguém, irmão. Você papai, você mamãe, você tem que abraçar os seus filhos. Você que é casado, você que é noiva, é esposa, abrace. Você tem que abraçar, irmão. É a forma de você demonstrar o carinho.
Quem está me entendendo, levanta a tua mão. Quantos jovens, quantas crianças hoje carentes, irmão, falta de um abraço do papai e o abraço da mamãe. Você já olhou para os seus filhos e disse: eu lhe amo, você é o meu filho. Até mesmo você, irmão, que é padrasto. Quem está me entendendo, levante a mão. Eu vou revelar aqui. O Roger é meu, de criação. Mas eu trato, irmão, como se fosse meu. Quem está me entendendo? Porque é meu. Porque eu que estou criando, eu que estou tratando. E filho, irmãos, é igual bananeira. Nasceu no seu quintal, é seu. Quem está me entendendo, levanta a tua mão. E na Bíblia, irmão, tem um exemplo de padrasto. Quem foi o primeiro padrasto na Bíblia? José, ele era padrasto de Jesus, irmão. Ele criou Jesus. Foi ou não foi? Por que Deus deixou esse exemplo na Bíblia? Porque Deus já sabia que ia ter muito pai irresponsável que ia fazer e não ia cuidar. Então Deus deixou um exemplo para os padrastos ir lá e ter a sua responsabilidade. Vai dando glória a Deus, vai dando aleluia. Então trate bem, irmão. Trate com amor, trate com carinho. Se precisar beijar, vai lá e beije. Diga glória a Deus. Abrace, porque é seu. Diga aleluia. Diga comigo: o abraço. O abraço cura a ferida, irmão. A quinta coisa que cura a ferida se chama o perdão. José perdoou os seus irmãos. José abraçou, irmão, os seus irmãos e perdoou. Lucas 17, versículo 3. Irmãos, o perdão ele é condicional. Se vocês perdoar, Deus nos perdoa. Mas se nós não perdoar, Deus também não nos perdoa. Porque o perdão é condicional. Hoje, Deus ele quer curar sua ferida. Fique em pé agora em nome de Jesus. Deus ele quer curar a sua ferida. Prepara um louvor aí. Prepara um louvor aí. Glória a Deus. Mas não canta agora não. Antes nós vamos fazer algo que Deus está autorizando aqui. Eu quero conversar com pessoas que estão carregando um trauma na sua vida. Vem aqui na frente. Eu vou orar por você. Eu vou orar por ti. Vem aqui na frente. Pastor, a minha vida não está bem. Eu estou na igreja, eu estou orando, eu estou cantando, mas eu não estou bem. Quando chego em casa eu choro. Quando chego dentro do quarto, eu me desespero. Hoje é o dia de Deus curar a tua ferida. Vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Não quer o milagre de Deus? Deus vai derramar o bálsamo dele quando você chegar aqui no altar. Ele quer tirar as marcas que estão ferindo você. Não quer vir, irmãos? Então fecha os olhos onde você está mesmo. Fecha aí os teus olhos. Liga o teu pensamento com Deus. Você que está me assistindo pela live, Deus ele quer visitar a tua vida aqui agora. Deus ele quer curar você aqui agora. Deus ele quer te visitar aqui agora. Feche os olhos, ore comigo. Senhor nosso Deus, coloca a mão no coração. Deus vai te curar aqui agora. Feche os olhos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, o Senhor está tratando conosco nesta palavra, Senhor. O Senhor está tratando com esta igreja através da palavra. Tu sabe as feridas que nós carregamos, Pai. Tu sabe as feridas que existem em nosso coração. Tu sabe, Pai, o que vem acontecendo dentro do nosso lar. Tu sabe o que vem acontecendo dentro da nossa casa. Tu sabe, meu Deus, o que vem acontecendo no meio da nossa família. Senhor, que o Senhor venha curar as nossas feridas agora. A palavra foi ministrada, a palavra foi ensinada. A palavra, meu Deus, foi direcionada a nossos corações. Cura este papai, cura esta mamãe. Cura este filho, cura esta filha. Vai curando, meu Deus, cura, Senhor.
Vai tirando os traumas que nós carregamos, Pai. Essa pessoa que está traumatizada, meu Deus. Essa pessoa que está espiritualizando a sua dor. Ela acha que está bem, mas dentro dela ela não está bem. Cura este jovem, Pai. José se tornou governador da terra. O Senhor abençoou muitíssimo a vida dele, mas ele carregava, meu Deus, uma dor no seu coração. Ele carregava uma ferida na sua alma. Trata conosco, Pai. Eu quero ver pessoas curadas nesta noite. Pode louvar a Deus, pode orar, a igreja, vai orando, pede para Deus e curando as tuas feridas aqui agora. Alamaia, namasui, demaia, cavastes. Aramaia, daramasui, demai, calamaia, damasei. Aleluia. Aleluia. Receba a cura de Deus agora, igreja. Receba a cura do Senhor sobre a tua vida e agora. Receba a cura de Deus na sua vida e agora. Aleluia. Feche os olhos. Alamaia, daramasui, debai, carabasté. Demasui, demaia, cafasté. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deixa o céu descer na terra. Hoje Ele te visita aqui agora. Ele te cura do passado. Ele te cura do teu passado que te machuca. Ele cura você do passado que te mata. Ele cura você do passado nesta noite. Deixa o céu descer. Aleluia. Pai nosso. Pai nosso. Glória a Deus. Vai curando, Espírito Santo, vai curando. Aqui está o nosso coração. Vai curando as nossas feridas, Pai. Vai tirando, meu Deus, os traumas da nossa vida. Nós queremos ser curados, nós queremos ser sarados. Nós queremos ser limpos nesta noite. Nós queremos ser restaurados pelas tuas mãos. A terra como Glória a Deus. o céu, deixa o céu descer da terra como no céu, deixa o céu descer. Receba a presença dele aqui, igreja. Deixa o céu descer sobre a tua vida. Olha o céu descendo sobre a tua vida e agora. Aramaia, seca, lavava, seia. Demasui, demais, alabadaramasseca, lavai. Deus está curando a ferida do teu coração. Deus está curando a ferida do teu coração. Deus está curando a ferida, esposa. Deus está curando a ferida, esposo. Deus está curando a tua ferida agora do teu coração. Deixa o céu descer. Glória a Deus. Aleluia. Oh, maravilha. Aleluia, Espírito Santo de Jesus. Oh, maravilha. Aleluia, Senhor Jesus. Receba a presença de Deus, igreja. Abre o coração para Ele. Aleluia. Diga a Deus, eu não quero carregar mais esta dor. Diga a Deus, eu não quero mais carregar essa depressão. Diga, eu não quero mais carregar essa angústia. Eu não quero mais carregar essa dor, essa tristeza. É hora de você abrir mão dessa tristeza hoje. Eu não quero essa
dor, dessa angústia. Eu quero ser curado dessa dor. Aleluia. É o reino teu, o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino teu, o poder e tua é a glória pra sempre. Pra sempre. Teu é o reino teu, o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Ah, Espírito Santo, Jesus. Aleluia. Pode sentir a presença. O que nenhum homem fez vem fazer. O remédio está aí, O que a história nunca viu vem cumprir. O Espírito Santo está aí. Peça para ele curar o teu coração. Aviva-nos, Deus vai curar você. o que nenhum homem fez vem fazer. O que a história nunca viu vem cumprir. Tudo escrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir. Tudo escrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Glória a Deus. Aviva-nos, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aviva-nos, Senhor. Que seja hoje, seja agora. Vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar, Glória a Deus. Chama, Recebemos o mais uma vez. Queremos ver o céu descer. La terra clamar. Chama, mais uma vez, queremos ver o céu descer. Aleluia, aleluia, Espírito Santo. Que Deus abençoe, irmãos, a sua vida. Receba a cura de Deus neste lugar. Irmão, todo domingo você vai receber uma palavra da família. Quem gostou, diga amém. Deus vai tratar conosco, Deus vai nos ensinar, irmãos. Então você não vai faltar. Amém? E vai trazer alguém que está sofrendo na família, que a gente vai estar aprendendo aqui, e Deus vai nos abençoar. Eu tenho certeza que Deus vai restaurar muitas famílias e pessoas serão abençoadas. Vamos terminar, irmãos. Irmão da live, Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.